Eu? Uau, meu amigo da Silva. Me vê bem? Deixa eu ajeitar isso aqui um pouco melhor. Ah. Porque... Enquanto você está ajeitando aí, eu vou falando aqui para o pessoal. Vai lá. Gente boa, sejam bem-vindos a mais uma live conexão aqui no canal Na Contramão. Na contramão, na realidade, porque a gente está na contramão de tudo aquilo que está errado. Tudo aquilo que está contrário é o evangelho. E a gente criou esse canal para ser, na realidade, contramão do sistema. Mas a gente está na mão de Deus, tudo bem? E aí a gente colocou esse canal, junto com o meu amigo Fábio Bindá, que está morando aí em Orlando, na Winter Garden. E a gente está sempre, toda semana, trazendo uma palavra boa, trazendo uma palavra de Deus. E hoje a gente está aqui com um cara que é mais do que um amigo. É o meu irmão, pastor da Silva. Está lá em West Palm Beach, na Flórida. Pastor querido da Family Church, do pastor Jim Scroggin. Pastor, como é que estão as coisas por aí, antes da gente conversar? Dentro do possível, a gente está bem. Graças a Deus, a família super bem. Todo mundo te manda abraços. Em espanhol, nós falaríamos saludos. Envia saludos desde cá. Esperando a próxima neta que está para chegar. Uau! Só falta umas quantas semanas, chega agora em maio. Tiago, neto de 2 anos, crescendo, e mais travesso não tem. Quer que eu te conte uma travessura que ele fez agora, domingo? Tenho tempo para você? Tem? Claro. Nós estávamos celebrando a ceia do Senhor em casa, porque nós não temos culto na igreja. E estava a família, a minha esposa, o Lucas, o Clifford, o genro e a Thaís e o Tiago. Então, na hora que eu estava passando o pão para o pessoal se servir, o Tiago foi para a cozinha, para a parte de trás, e ele ficou um momento... Sabe aquele momento que a criança fica em silêncio? Sim. Na hora que a gente estava para tomar o cálice, ele vem de lá correndo, com a calça e a fralda na mão. Assim, do jeito que ele veio nesse mundo. Com a fralda e a calça na mão, dizendo em inglês, I did it! I did it! Ele falando, eu fiz! Aí a gente, com o pão e a taça na mão, ele foi fazendo assim, hi, dando high five para todo mundo, porque ele tinha conseguido ir no banheiro fazer pipi sozinho. Estava mais feliz do que... No meio da... Essa foi a Santa Ceia mais estranha da minha vida. Com o moleque nu correndo entre a gente. Passou domingo isso. Mas tudo bem, graças a Deus. Que bom. Olha, a dona Adê está mandando beijo para você e para a Simone. Não sei Igual... tá mandando beijo. Igualmente. A Ângela acabou de chegar, o Roan, a Lari Peixoto, tua sobrinha. Bem-vindo, pessoal. Que bom que vocês podem me ver. E eu não posso ver vocês. Pessoal, antes da gente começar com o pastor da Silva, por favor, você escreve a tua pergunta, deixa registrado aí o que nós vamos perguntar para o pastor da Silva, porque hoje vai ser um papo bem gostoso. Ele é um cara muito descolado e a gente vai dividir, na realidade, em 2 instantes. Hoje nós vamos falar especificamente sobre esse problema do Covid-19, como é que o pastor tem enfrentado esse assunto nos Estados Unidos e as recomendações dele. E numa outra live, a gente vai fazer uma live somente para falar um pouquinho do ministério do pastor da Silva, que não dá para a gente fazer uma síntese da vida desse homem aqui, porque tem muitas coisas interessantes. Ele é um amazonense, casado com uma gaúcha, que não é pelo Flamengo. Hã? Não é minha culpa. Tudo bem. Ninguém é perfeito. Graças a Deus que Deus abençoou a você com a Simone. Então, hoje nós vamos falar especificamente sobre essa pandemia do coronavírus, do Covid-19 no mundo todo, mas especificamente, pastor, fala pra gente, o que a igreja em West Palm Beach está fazendo nessa crise toda? O sentimento que a gente tem aqui nos Estados Unidos, nós que vivemos no sul da Flórida, eu cheguei aqui em 1993. Na Flórida, eu estou aqui desde 2001.
Então, temos passado por muitos furacões aqui. O sentimento que a gente tem é como se a gente estivesse se preparando para um furacão. Quando chega a época do furacão na Flórida, existe toda uma preparação. Mas é uma preparação que vem num processo. Por exemplo, o furacão está se formando em tal lugar, vai passar por Porto Rico, vai chegar em Cuba, passar em frente da Cuba, vai estar chegando daqui a 2 semanas na Flórida. Então, vai te avisando. E aí, então, começa a preparação. A preparação é colocar o que fala em inglês, o sharrow na janela, que são aquela janela de ferro ou de madeira que tu coloca. As pessoas saem para comprar água. A maioria das pessoas tem um gerador de luz. Algumas pessoas compram gasolina, aí falam para ti comprar pilha e tal, e tu compra tudo isso e o furacão, às vezes, não vem, porque ele dá uma volta. Mas esse sentimento do coronavírus, eu estava falando para minha esposa outro dia, eu sinto como se a gente estivesse se preparando para um furacão. Só que é um furacão invisível. Tu não sabe onde ele está. Tu não pode tocá-lo, mas ele te vê, ele te ataca. E ele pode estar em qualquer lugar, se multiplica. É sinistro nesse sentido. Então, existe várias preparações, que é a preparação que o mundo todo, obviamente, está na mesma situação, que é ver os protocolos com relação à higiene pessoal, a desinfetar, a não sair na rua, etc, etc, etc. Agora, quando a gente fala de nível de igreja, né, para as pessoas entenderem um pouco a minha situação, eu trabalho numa igreja, eu sirvo numa igreja que nós temos quase 6.000 membros. E temos 13 campos diferentes, onde desses 13 campos, 3 são em espanhol, 1 em português e o resto tudo em inglês. Então, todos nós, os pastores, nos reunimos toda semana e nós temos um trabalho muito aqui na Flórida, diferente, que eu posso te falar, as igrejas são diferentes de tamanho, mas a gente é uma só igreja, nós temos um só orçamento, uma só visão, é uma igreja. Nós falamos que nós somos uma igreja em 13 lugares, em 3 idiomas. Uma igreja em 13 lugares, em 3 idiomas. Então, a preparação tem sido muito rigorosa. Nós temos tomado isso muito em sério, porque a igreja tem muita gente de influência no governo. Nós temos uma equipe que está trabalhando em contato diretamente com a Itália e a Espanha, como a Coreia fez, etc. Então, a gente não quer, em nenhum momento, ser pego de surpresa e ser aquele tipo de líder reativo. Nós estamos sendo proativos. Então, tem trabalhado de uma maneira incansável. Como igreja, tivemos que inovar muito. Imagina, 13 campos fechados. Dos 13 campos, só o campus onde eu me encontro agora, que é o campus hispano, eu sou pastor da igreja hispana, que tem 600 pessoas, e o campus no downtown, que é a ilha de West Palm Beach, onde é um campus que tem mais ou menos 2.000 pessoas, são os 2 que estamos abertos, não para o público, e sim para o funcionamento diário. Então, a igreja tem que inovar, em todo o sentido da palavra, porque esse é aquele furacão que não te avisou, pegou todo mundo de surpresa. A economia não estava preparada, os líderes não estavam preparados, o mundo não estava preparado. Quando, de repente, o furacão chegou, então está te preparando no meio da tempestade, que é mais difícil porque tu não sabe onde ela está. Agora sabemos que daqui a 2 semanas vai estar no seu, como a gente fala aqui, no pico mais forte, e a situação é super delicada. No aspecto econômico, por exemplo, Miguel, o aspecto econômico é muito delicado, porque eu diria, na minha humilde opinião, que o mundo está humilhado, está de joelho em frente ao vírus. O mundo está humilhado. A política está humilhada, a religiosidade está humilhada, a família está humilhado, os homens e mulheres de negócio. Todo mundo está de joelho. Branco, preto, amarelo, não importa a cor da tua pele, não importa o teu grau de escolaridade, não interessa se você é rico, se você é pobre, não importa onde você vive, ok? O mundo se humilhou, a medicina está humilhada. Então, é uma coisa
gigante. Se a gente for pensar nesse sentido, é uma coisa enorme. E pegou todo mundo despreparado, porque ninguém tem uma preparação para essa, como nós temos uma preparação para o furacão. A gente sabe o que a gente vai fazer, porque a gente sabe que o furacão está vindo, é visível, é tangível. Nesse caso, o vírus é muito abstrato nesse sentido. Então, pegou todo mundo de surpresa. A economia das igrejas, por exemplo. Nós sabemos que aqui nos Estados Unidos, muitas igrejas vão fechar as portas. É mais, vou te dar um pouco de notícia, porque nós trabalhamos numa rede de igreja de 45 mil igrejas. 45 mil igrejas dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. Já sabemos, tem muita gente preparada nisso. Sabemos que muitas igrejas, quando passe o vírus, não vão poder voltar mais. Pela mesma situação. Por quê? A economia, famílias perdendo o trabalho, empresas fechando. E uma vez que as pessoas perdem o trabalho, as empresas fecham, essas são as pessoas que se congregam. Essas pessoas que se congregam não podem ofertar na igreja. Não tem como fazer. Por exemplo, eu tenho uma família que saiu daqui, foi para Nova York ano passado. Estava conversando com eles ontem. Eles estão em Nova Jersey. E ele perdeu o trabalho e ela perdeu o trabalho. É uma família de duas... tem duas crianças de 7 e 11 anos. Os dois estão em casa. Fecharam a cidade. Tu não tem para onde ir. Quem vai te sustentar? O que tu vai poder oferecer para a tua igreja? Então, economicamente, as igrejas que não têm uma preparação nesse contexto, uma preparação, uma liderança responsável no sentido econômico, que não tem o que nós chamamos de um fundo de emergência na questão da finança, né? Aquele fundo de emergência não é uma poupança, é um dinheiro para caso de emergência, de situações de catástrofe como essa. Graças a Deus, nós estamos mais ou menos preparados nesse sentido. Digo mais ou menos porque, Miguel, 13 igrejas, 13 edifícios, 13 campos, 200 funcionários. Okay? Pastor, o relatório que eu li em 2017, que o senhor me deu, fazendo as devidas projeções, hoje nós teríamos o quê? Um custo de 13 campos, $1 milhão por mês, né? $1 milhão por mês, exatamente. Aonde desse $1 milhão por mês, 50% desse dinheiro entra domingo quando as pessoas estão no culto. O que nós falamos em inglês, cash ou cheque. Os outros 50% as pessoas ofertam online. Então, essa é uma coisa importante para as igrejas hoje em dia. As igrejas que não têm essa facilidade, muitas igrejas, tanto aqui como em qualquer outro lugar, sofrendo com essa situação, porque a presença física dos irmãos não estão ali. Mas tem aquelas pessoas que não perderam o trabalho e que não vão perder o trabalho, que podem ofertar algo para a igreja, nesse sentido. Então, essas pessoas estão oferecendo algo para a igreja, e nesse caso a igreja se mantém disso, mas graças a Deus, no nosso caso, não é o caso de todo mundo, nós temos essa reserva. Essa reserva vai dar para aguentar 6 meses, possivelmente, e coisas que nós tivemos que fazer, Pastor Miguel, fazer um relatório completo de tudo que a gente gasta, tudo, incluindo os projetos futuros, construção. Tínhamos 2 das nossas igrejas em construção. Uma delas, nós tínhamos $3 milhões e fazem uma semana fizeram aquele evento, quando tu faz aquele buraco, todo aquele negócio todo e tal, para começar a construção. E a outra, mais no norte, começar a construção, $2 milhões, uma igreja pequena, na verdade, era só a área das crianças que estávamos reformando aí. Para tudo. Cancela todos os projetos. Temos que cancelar todos os projetos, cancelar todos os eventos da igreja. Tu não te imagina a quantidade de casamento que nós tínhamos nessas 3 igrejas. Okay? Logo, a Páscoa, que na Páscoa nos Estados Unidos, e a Páscoa e o Natal são os 2 eventos principais na vida de uma igreja aqui na América. É Páscoa. E já muitas igrejas fazem um investimento antecipado. Tivemos que cancelar isso. Retiros, acampamento de jovens. Nossos acampamentos são enormes, tu conhece isso. Já tínhamos dado parte do dinheiro. Tinha uma viagem missionária agora com 300 jovens indo para Tallahassee.
tivemos que cancelar isso, mas imagina, Spotify na América custa $7 por mês, um Spotify, a membresia. Tivemos que cancelar um Spotify de $7 e, ao mesmo tempo, um contrato de 3 milhões. Por quê? Porque esse não é o momento de gastar e fazer eventos. Eu conversava com as famílias da igreja e eu falei assim para eles num áudio que eu gravei para ele, falei, pessoal, se tu estava planejando celebrar o aniversário do teu filho em tal lugar, gastar tanto, estava planejando depois do vírus, não sei quando, ir para uma viagem, para um cruzeiro, estava planejando reformar tua cozinha, comprar aquela televisão plasma de 80 polegadas, cancela isso. Por quê? Porque a economia, a situação econômica é super incerta. O mundo está quebrando. As empresas estão quebrando. O Marriott, que é uma das redes de hotéis mais grandes na América, semana passada eles despediram 15 mil empregados num dia. 15 mil? 15 mil num dia, porque é uma rede enorme. 15 mil famílias ficaram sem salário. Os hotéis todos fechando. E estamos falando que nós vivemos num lugar onde a coisa mais importante é que é o turismo, né? Os restaurantes quebrando. Isso não é só aqui, é no mundo todo. Ninguém está preparado para isso. Então, um conselho que nós estamos dando para os membros das nossas igrejas e que nós estamos fazendo como igreja é cortar todos os gastos possíveis, não fazer nenhum investimento e poder ter dinheiro em mão, guardar algo para amanhã. Porque hoje, talvez a pessoa pense, não vai passar nada, mas amanhã, depois que passar o furacão, a situação vai ser diferente. Ontem, nós aqui trabalhamos, cada campo, nós temos um cartão de crédito, nós temos muitos eventos que a gente faz. Imagina tu, Miguel, pensa, 13 campos na Flórida, 13 campos com todos os ar-condicionado que tem. Só no campus que eu tenho, são muitos ar-condicionado que tem. Aí tem a companhia do Landscape. Landscape é a companhia que corta grama, né? Que vem e ajeita a grama. Aí nós temos a companhia que está responsável por todos os ar-condicionados em todos os campos. Aí nós temos a companhia que provê todo o material, o alimento, as coisas que a gente usa para o fim de semana. Então, quando tu vai juntar tudo isso aí, é uma multidão de dinheiro. É como numa casa, tu deixar cortar o cabo, deixar de comer fora, em vez de usar 2 carros, usar só um carro, e tu vai ver a economia que tu vai ter. Então, a gente não vê até que a gente coloca no papel e podemos fazer isso. Porque, Miguel, nós cortamos 40% dos nossos gastos. Hoje de manhã um pastor falou disso. Por quê? Porque nós preferimos cortar os gastos. E se os pastores tiverem que cortar grama, agitar o ar-condicionado, limpar a igreja, nós vamos fazer do que eliminar as pessoas. É preferível eliminar eventos do que eliminar as pessoas. Porque as pessoas são famílias. Correto. As pessoas valem mais que qualquer evento. Assim que a gente está se preparando, Miguel. Isso é inteligentíssimo da parte da direção da igreja. Mas a pergunta que fica, pastor, e como é que ficam os idosos, os trabalhos com crianças? Como é que vocês estão se virando para atender essa moçada aí? Então, o que nós fizemos Miguel, nós tivemos que criar várias equipes, vários times, se podemos dizer assim. Dentro da que a gente criou o time, nós criamos uma equipe onde essas pessoas... Nós temos uma plataforma na América, a vantagem é isso, que nós temos o nome e o endereço de todo mundo da igreja. Das 6 mil pessoas, nós sabemos onde eles estão. Então, temos uma plataforma, e nessa plataforma, se eu coloco Miguel Ângelo, aí vai sair onde tu mora, o teu endereço, etc, etc, etc. Então, nós fizemos uma equipe que é a equipe que vai cuidar dos anciãos, que vai formar outra equipe de membros da igreja, que vai estar indo na casa deles para comprar comida, porque agora saiu uma nota, hoje saiu do governador da Flórida,
que todas as pessoas que têm 65 anos para cima não devem sair de casa. Tem que estar em quarentena por as próximas 2 semanas. 65 anos para cima em casa. Então, nós passamos hoje o dia todinho, Miguel. Hoje, só desse campus aqui, nós ligamos para 200 pessoas com mais de 65 anos. 200 pessoas. Falando com elas. Porque em situações como esta, a coisa mais importante de membro da igreja é que eles querem escutar a tua voz. Eles não querem mensagem de texto. Eles não querem te ver no Facebook. Eles querem escutar a tua voz, escutar a voz do líder, escutar a voz do pastor. Então, o nosso plano foi, criamos uma equipe para, número 1, cuidar das necessidades. Nessa equipe nós temos médico, nós temos enfermeiras voluntárias, nós temos pessoas jovens que podem ir dirigir numa casa para ajudar. Agora a gente está pensando depois que o furacão passar. Vai? Depois que o furacão passar. E aí com as crianças, nesse caso, por exemplo, hoje nós passamos o dia todo gravando. Nós gravamos lá embaixo, aqui, várias histórias, um pequeno drama. E aí, o que a gente faz? Tem várias plataformas hoje em dia, graças a Deus, muito boas. E a gente, então, está ministrando as crianças através da plataforma, nas redes sociais. Igual o Pastor Cliff com jovens. E, no nosso caso, o que nós estamos fazendo é uma coisa tão incrível que nós estamos criando grupos pequenos. Mas grupos pequenos com a família, porque nós não aconselhamos nenhuma pessoa a ir na casa da outra pessoa. Por mais santa que ela seja, fica na tua casa. Essa é a nossa filosofia. Então, nós temos várias pessoas que estão se conectando em grupo. Por exemplo, eu tenho grupo de casais. Então, meu grupo de casais se reúne tal dia, eles entram na plataforma deles, às vezes um está na Colômbia, o outro está em outro lugar, e eu tenho aí 10, 20 casais estudando comigo toda quarta de noite. Então, nós continuamos pastoreando as pessoas através da rede social, através da chamada telefônica. Então, aqui funciona assim. A gente chamou uma vez, falou com a pessoa, na outra semana a gente chama de novo, desliga de novo. Porque, olha só, uma coisa tão interessante sobre ligar para alguém. Os bancos estão começando a ligar para a tua casa para perguntar como tu está, como ele pode te servir. De que maneira os bancos seculares estão ligando para ti. Por quê? Porque o contato pessoal é muito importante. Então, eu tenho uma equipe, a minha equipe hispana aqui, que todo dia eles vêm só para estar ligando para os membros. Não estamos falando em oferta, não estamos aqui para dizer para ele como nós podemos servir vocês. Agora, tem um detalhe, Miguel. A necessidade é muita, nós não podemos alcançar todo mundo. O nosso compromisso hoje como igreja é só os membros da igreja, em termos de ajuda. Obviamente que nós não rejeitamos ajudar a ninguém. Mas quando tu tem um grupo, no nosso caso aqui somos 600, tu não tem como poder ajudar o outro que não é parte. Me entende? Entendi. Então, formar grupos de estudo, formar grupo de chamadas telefônicas, formar grupo de profissionais que podem ir na casa, comprar comida, papelinho, orar com ele. Nós temos muitas pessoas nessa idade. Bonito ver a minha própria esposa ontem orando com uma senhora de 80 anos, conversando com ela, porque essas pessoas não têm Facebook, essas pessoas não vão na rede social, porque tu pode fazer a melhor pregação e colocar lá, mas são jovens que estão aí. Então, as pessoas mais velhas ficam abandonadas e elas são as pessoas que estão em risco. Então, essa é alguma das coisas que nós estamos fazendo, e também as pessoas podem ofertar online. Okay? Pastor, e qual seria a oportunidade da igreja após esse furacão todo? O que o senhor acha? Bom, a oportunidade da igreja é o que nós chamaríamos, então, Miguel, a pós-furacão, né? Como eu te falei agora no início, o pós-furacão é que ele passou, aí ele arrancou o teto de uma casa, cai muitas árvores quando o furacão passa. Muitas árvores, muitos fios no chão. E aí é interessante que tu está ajeitando as tuas coisas na tua casa e teu vizinho vem, que o americano é muito solidário. Teu vizinho que talvez tu nem conhece ele, não sabe a tua necessidade, ele vem para te ajudar a cortar a árvore. Ele vem para te ajudar, ele traz um pie de maçã, que é um doce muito famoso aqui, para ti. Aí o outro vem e pergunta se tu tem suficiente água. Isso
com pessoas ricas e com pessoas classe média e classe baixa. Então, tu vê a solidariedade, como as pessoas começam a se ajudar. O americano é muito dado a isso, mesmo que muitos não vão à igreja, não se congregam e nada disso. Então, a igreja tem uma grande oportunidade depois, durante o processo do vírus e depois do processo do vírus. Eu penso que a igreja tem que se preparar. Por quê? Porque as pessoas que vão ser afetadas pelos vírus são irmãos nossos. São pessoas que se congregam com a gente. Vai haver, Miguel, uma necessidade muito grande de ter psicólogos e conselheiros. Porque Sim. o fator emocional está muito afetado, existe muito medo. Sim. Então, quando o vírus passar, vai ter muita depressão. Essa é a minha visão de ver. Vai existir muita depressão porque agora tem muita ansiedade. As pessoas vão perder coisas. Infelizmente, eu tenho que te falar que nós temos que estar preparados para enterrar muitos irmãos. Ai. Temos que estar preparados para funerais. É triste falar isso, mas essa é a realidade. Nós não podemos... talvez a pessoa que está me escutando possa pensar assim, ô, pastor, o senhor não tem fé? Eu tenho muita fé. A minha vida tem sido isso. Mas é uma fé realística, real. A morte é um fato. A morte é uma realidade, com vírus ou sem vírus. Um dia a gente vai embora daqui. Então, não é o vírus que, nesse sentido, que provoca que o crente morra ou não morra. Se a gente não tiver o vírus, mas daqui a uns anos a gente vai ter que ir embora daqui. Vamos ter que estar na glória, essa é a realidade. Pastor, o senhor falou no início que o vírus humilhou o mundo todo. Assim, essa é a minha humilde opinião. Não respeita a classe, não respeita a etnia, pega todo mundo. E se a gente fizer um contraponto da humilhação que o vírus fez com o mundo, e se nós nos humilharmos perante a presença do Senhor, o que o senhor acha? Eu acho que a única pessoa que o vírus não pode humilhar é Deus. Amém. Aí o vírus caiu de joelho. Aleluia. Todo mundo se ajoelhou diante do vírus. Agora o vírus está de joelho diante daquele que morreu e venceu a morte. A morte foi derrotada. Aleluia. E eu acho que nesse conceito, Miguel, o que nós temos que entender como igreja, e como igreja nós temos uma oportunidade gigantesca. Eu acho que depois disso, a igreja tem que ser outra. A igreja tem que ser outra. A igreja não pode ser a mesma. Eu penso que a igreja tem que aprender uma lição enorme diante de tudo isso. Eu acredito que passe o que passe, aconteça o que aconteça. Nós, estou falando dos filhos de Deus, nós sairemos triunfantes disso. Amém. Nós triunfaremos. Nós triunfaremos porque Cristo triunfou e triunfaremos com Ele. Então, no plano de Deus para a vida de um crente, não há lugar para derrota. Amém. E o vírus, mesmo afetando e matando, ele não derrota o crente. Sim. Ele não destrui o crente. Porque a morte de uma pessoa crente é o início de uma nova vida. A morte não é o final, é o começo. Então a igreja precisa, Miguel, resumindo, a igreja precisa se preparar durante o furacão, que é o vírus. Estamos atrasados já, mas ela tem que pensar depois como ministrar os seus membros, como ser solidária com seus membros, como ajudar as pessoas que estão em sofrimento, como poder oferecer aconselhamento gratuito, como poder ajudar aquela pessoa que perdeu um ser querido, porque todos nós vamos ter alguém que foi afetado e que está sendo afetado. Todos nós. Todos. Ou conhecemos alguém. Então, essa é a realidade. As pessoas vão perder suas vidas, vão perder trabalho, tem muitas perdas. Mas a gente sai triunfante. Amém. Pastor, inclusive tem um relatório da própria Family Church que o senhor me deu, diz que 2% da Flórida
é alcançado por Jesus. 98% não tem nenhuma conexão com igreja nenhuma. Assim é. Com esse cenário de turbulência, de peneira e de muita angústia, com certeza o evangelho, mais do que nunca, vai chegar em boa hora para o pessoal da Flórida, hein? Definitivamente. Eu acho que não só para o pessoal da Flórida. A Flórida tem 7 milhões de habitantes. O sul da Flórida tem 7 milhões de habitantes, onde 97% dessas pessoas não têm conexão com nenhuma igreja, que é um campo missionário. Então, hoje nós já podemos ver as pessoas correndo para a igreja. E é curioso. E quando a igreja estava aberta, as pessoas corriam da igreja. A igreja está fechada, as pessoas querem correr para a igreja. Não a igreja fechada, o edifício está fechado. Então, sim, o edifício fechou. Sim. E é bem interessante isso, porque eu falo para as pessoas, o edifício está fechado, mas a igreja sempre vai estar aberta. Porque a igreja somos nós, nunca fecha. E aí, é verdade, as pessoas estão procurando, as pessoas estão mais abertas ao evangelho, e é outra parte da preparação da igreja. A igreja tem que se preparar para isso, para receber novas pessoas que vão chegar. Não sei se tem algum... Vamos continuar falando sobre isso, mas é uma realidade, a gente tem que ser muito... Eu acho que está travando um pouco, pastor, a sua conexão. Tem. Tá me ouvindo? Agora o pastor Miguel ficou congelado e fiquei sozinho no canal. Então vamos desconectar o pastor Miguel. Eu fico aqui. Pastor Miguel! E aí, meu amigo? Tá ouvindo, pastor? Não. Não ouvi nada. Eita! Então, peraí que eu vou ver se eu... Pode repetir os 30 minutos que o senhor falou aí, a pergunta. Agora, voltou? Agora sim. Alguém pergunta aqui se o senhor ligou para a dona Diana. Ela foi lá em casa para ver como a gente está. Pastor, diga uma coisa. O pessoal aqui só está dizendo amém, gostando da... Aqui estão dizendo que as tratativas da Family Church estão corretas, de ajuda aos membros. Estão dizendo aqui, falei a mesma coisa agora com um amigo. Tem uma pessoa da Colômbia, pastor. Estamos parchados com ustedes. Ei! Sabe o que significa parchado em espanhol? Não. Parchada é que ela está pegada na gente. Eita, coisa boa. Pastor, deixa eu ver aqui. Tem tanta gente dando ok aqui, mas não fizeram mais perguntas. Estão... Eu estou lendo aqui algumas pessoas que estão orando por todos. Posso ler aqui também, saudando as pessoas. Legal. Pastor, e qual seria, meu querido, uma palavra de ânimo, oportunidade para os crentes agora? Eu acho que uma coisa importante para nós, os cristãos, é que nós temos que fazer a diferença. Amém. Nós temos que fazer a diferença. A igreja não pode atuar da mesma maneira que atua o mundo lá fora. Ela não pode pensar igual. Ela não pode entrar no pânico. Ela não deve se desesperar. Porque senão toda a nossa teologia, todo o nosso conhecimento, todos aqueles momentos de oração, de louvor a Deus, aqueles momentos de encontro com Deus, aparentemente eles desapareceram para muitos crentes. Sim. Porque você vê crente caindo em depressão terrível por causa disso, ansiedade,
perdendo a esperança. Eu converso com pessoas que eu fico pensando, caramba, eu que pensava que esse camarada era crente de verdade. Mas é impressionante. Parece que no momento da luta, da prova, as provas dessa vida fazem florescer quem você realmente é. E eu, na minha humilde opinião, o vírus ou qualquer outro problema que a gente enfrenta como crente é um laboratório para nós. Uma espécie de um laboratório onde Deus forma o caráter. Miguel, depois de estar 10 anos como missionário no Amazonas, 4 anos no México, 8 anos no Arizona, cheguei aqui em 2001 na Flórida, temos passado por muitas situações, conhecemos o que é o sofrimento, o que é viver uma vida sem praticamente ter. E eu vou te falar uma coisa, estando ainda em perigo de morte na mão dos caceteiros lá no Amazonas, uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida cristã é o seguinte: as provas, as lutas da nossa vida é o lugar onde Deus usa para o teu crescimento. Aleluia. É como tu entrar num laboratório e Deus forja o teu caráter. Deus não forja caráter quando tudo vai bem. Quando tudo está mil e uma maravilha. O crescimento do crente tem que ocorrer em situações como essa. Nós sabemos que o vírus não pegou a Deus de surpresa. Não é que Deus levantou uma manhã e pensou assim, caramba, está todo mundo preocupado, o que está acontecendo? E alguém falou, Deus é o vírus. Não, ele é soberano, não tem nada que possa surpreender a ele, ele sabe o que está acontecendo. A pessoa me perguntou outro dia, pastor, onde está Deus? Ele continua sentado no trono, reinando sobre o planeta Terra. Aleluia. Ele sigue sendo Deus. Aleluia. Independente da situação. Então, a igreja, quando eu falo igreja, eu falo os indivíduos, as pessoas, nós temos uma grande oportunidade de não somente crescer no nosso relacionamento, mas também atuar com compaixão. Compaixão não é um dom. Compaixão é assunto do coração. E é o melhor remédio para a depressão é quando tu ajuda uma pessoa. Então, a igreja tem que ser mais compassiva. A igreja tem que sair das quatro paredes e ser a igreja lá fora e fazer a diferença no mundo onde só tem trevas. O coronavírus é uma grande oportunidade na vida da igreja. É real, tem muita dor, sofrimento, morte, mas nós temos uma grande oportunidade de ser sal e luz no meio de tudo isso. Aleluia. Pastor, tem uma pergunta aqui. Já tem previsão de retorno das atividades da Family Church? Essa é uma boa pergunta, Miguel, porque cada manhã sai uma notícia diferente. Até o presidente, ele fala uma coisa de manhã e outra coisa no outro dia. Falei para uma pessoa outro dia, aqui, sem falar de política, não quero entrar na política, mas se o presidente Trump e o Bolsonaro ficassem um pouco mais calados, a vida deles seria mais fácil. Mas eles falam demais. Não vamos entrar em política, por favor. E às vezes é difícil porque existe muitas coisas por ali e por cá. Mas nós sabemos, Miguel, nós sabemos, nós aqui, que nós não vamos abrir as nossas portas, talvez até em agosto. Quando eu falo nós, eu estou falando Agosto? a igreja na América. Possivelmente fim de julho para agosto, porque isso não vai ser uma coisa... Brasil e Estados Unidos são países grandes, 300 milhões, 200 milhões. A Itália é um país pequeno, a Espanha é pequena. O vírus não chegou ainda num país na sua magnitude do tamanho do Brasil e dos Estados Unidos. Então, a previsão para abrir, nós não temos, mas nós sabemos que isso vai entrar o verão. O verão para nós começa em junho, julho, e as aulas começam em agosto. Então, se as escolas abrirem só em agosto, a igreja tem que seguir a linha da escola. Porque o problema é depois do furacão. Como vai estar tudo. Essa é a realidade. Pastor, eu sei que o senhor não gosta de falar em política, mas o Trump falou ontem que o pessoal começar a trabalhar. Esse é o problema. Ele vai voltar daqui a 2 semanas e falar, pessoal, recolhe todo mundo.
Entende? Então, essa é a realidade. É uma boa pergunta. Não temos previsão, mas estamos pensando no verão, fim de julho, início de agosto. Ok. Meu amigo, a tua vida é preciosa. Você não só é uma bênção aí na Flórida, como aqui no Amazonas não se fala disso porque você é nosso irmão, nosso amigo, da nossa família. E a gente está junto. E eu espero, em breve, contigo, ter outra live para falar de você e da Simone. E vai ser uma história maravilhosa. Essa live vai ser trabalhada hoje à noite pelo meu amigo Fábio Bindar. Possivelmente amanhã sobe no YouTube. Eu vou compartilhar isso com a liderança da Igreja Presbiteriana para pegarem isso que estão fazendo na Flórida e fazer um replicamento de tudo aquilo que é bom e aplicável aqui no Amazonas, porque isso daí é muito importante e maravilhoso. Não tem lugar a dúvida, pastor Miguel. Eu acho que em situações como essa, a gente tem que colocar o pé no chão e falar assim, é uma realidade. Não podemos esconder isso. Eu acho que os melhores exemplos bíblicos, quando a gente fala sobre a questão do vírus que está acontecendo, eu acho que o Antigo Testamento tem os melhores exemplos para nós. Isso é como quando Moisés foi cruzar o Mar Vermelho, né? Ele fica em frente desse mar e pensa o seguinte: se não abrir, a gente vai morrer afogado. Se não morrer afogado, a cavalaria do exército inimigo está tudo aí atrás, vai acabar com a gente. Então, ele podia crer que ia abrir para ele passar, mas talvez não ia passar. O inimigo está aqui atrás e o mar está fechado. Deus abriu. Passaram, se salvaram. É uma realidade. Nós temos um inimigo, como eu acabei de falar, é uma realidade. A nossa fé, Miguel, faz uns anos atrás, falando sobre a fé, eu escutei um amigo falar para nós que a fé, a verdadeira fé bíblica, é aquela fé que tu agradece antes que a coisa aconteça. E alguém perguntou, como assim? Ele falou, a fé é quando tu agradece de maneira antecipada. Porque se tu agradecer quando a coisa aconteceu, isso é gratidão, não é fé. Então a fé, tu agradece mesmo que a coisa não aconteceu, mas tu crê que vai acontecer. Por isso que a fé bíblica não é uma fé intelectual. A fé bíblica não é uma fé em fé. É quando você... Fé em fé é quando você coloca a tua fé na fé do outro. E aí é interessante, quando tu coloca a tua fé na fé do outro e o outro cai, você cai com ele e a tua fé vai pro brejo. Porque a tua fé estava colocada na fé do outro. A fé bíblica não é uma fé mística, porque nossa cultura brasileira é uma cultura mística. Nós somos cheios de misticismo. A gente vive do misticismo. E muitos crentes que vieram de um mundo místico, quando chegaram no Evangelho, na fé cristã, eles são místicos, crente místico dentro do contexto cristão. É incrível, né? E às vezes ele diz assim, eu vou fazer isso pela fé. Eu já fiz isso, eu cometi muito desses erros. Então é aquela fé que é um salto no escuro. É quando tu sobe em cima de um edifício, aí alguns crentes dizem assim, eu vou me jogar daqui porque eu sei que Deus vai cuidar de mim. Deus tem a responsabilidade, é trabalho dele cuidar de mim. É como se Deus fosse uma espécie de um servidor para nós. E a gente pensa que fé é crer que Deus pode fazer. Isso não é fé. Porque claro que ele pode fazer. Imagina que eu pensar que fé é crer que Deus pode fazer. É claro que ele pode fazer, mesmo que eu não creia ou não, ele vai fazer. Mas fé bíblica é palavra em ação. É palavra em ação. Fé bíblica não é intelectual.
não é um salto na escuridão. Fé bíblica não é algo abstrato, né? Que a pessoa diz, não se pode tocar, ela é a fé do mais além, é aquela fé mística. Fé bíblica é uma fé tangível, palpável. Fé bíblica, você vê ela em ação. Ela é palavra em ação. A fé bíblica é agradecer antes que aconteça. E mesmo que não aconteceu, você crê que vai acontecer. Então, eu acho que esse é o tipo de fé que nós, os crentes, hoje em dia, em situações que a gente está vivendo, nós deveríamos atuar com essa fé. Aquela fé que agradece mesmo que tu não tem. E outra coisa para terminar, Miguel, sei que eu estou tomando muito teu tempo. Estava pensando na semana passada que quando a gente está enfrentando situações como essa, não são todos, ok? Mas a maioria de nós esquecemos do que Deus já fez no passado. Parece que aquelas bênçãos do passado e aquele momento com Deus e as coisas que Deus fez na nossa vida, ou como Ele operou, parece que isso se apaga e dá lugar à ansiedade e o medo. Porque o medo domina, o medo escraviza, né? O medo aprisiona a pessoa. E como que ela, mesmo sendo crente de muitos anos, aquilo tudo se apagou. Aquele momento difícil, aquela bênção, agora ele está em frente de uma situação que ele diz, agora eu estou perdido, vou morrer, não tem mais jeito para a minha vida. E ele esquece de algo que eu acho que é bem interessante. É como Miguel, o caso dos 10 leprosos. E esse caso é tão interessante porque a Bíblia fala, se vocês conhecem a história, que os 10 foram curados. Agora, olha só, essa foi uma cura que Jesus não precisou tocar neles. E eles gritaram de longe, nem se aproximaram. Sabe por quê? Pelo protocolo da lei. A lei falava que um leproso não podia viver e estar próximo, existia uma certa distância. É como tem o protocolo hoje em dia. Jesus seguiu o protocolo da lei. Não foi onde eles estavam, não tocou, só falou, vai e mostra para os sacerdotes. Enquanto eles estavam caminhando, o que aconteceu? Cura. Já pensou? Essa é uma cura diferente. Na maioria dos casos, Jesus toca, ou alguém toca na roupa dele, ou ele vai onde a pessoa está. Mas nesse caso, ele não tocou nos 10. E outro detalhe, eram, Miguel, 9 judeus e um samaritano. E a gente sabe que judeus e samaritanos não se levam. Tem problema político. É mais, os historiadores dizem que um judeu jamais tomaria água num copo que um samaritano tivesse usado. Existia divisão política, religiosa, esses 2 grupos se odiavam. Agora nós temos 9 judeus leprosos e um samaritano leproso unidos na sua miséria. Unidos na sua miséria. A miséria estava fazendo que esses 10 homens vivessem a vida deles juntos. Rejeitado pela sociedade, 2 homens que não viviam uma vida miserável. É só ler o Antigo Testamento para ver que eles tinham que viver fora do acampamento. Vida miserável. Agora esses 10 homens estão juntos, unidos na miséria. Gritam para Jesus, Jesus diz vai, mostra para o sacerdote, que era o protocolo da lei. Enquanto vão caminhando, os 10 ficaram curados. Mas olha o que acontece. Só um voltou. Jesus perguntou assim, mas não foram os 10 que ficaram curados? Onde estão os outros? Os outros foram embora, mostrar para o sacerdote. Esse voltou. E sabe qual foi que voltou? O menos esperado, samaritano. Os que deveriam voltar, que eram religiosos, não voltaram para agradecer. De maneira que, quando eu vejo essa história, eu acho que nós, mesmo no meio da crise, temos muito que agradecer. Aleluia. Temos muito que agradecer porque, Miguel, olhando a nossa situação, nós temos um teto, nós temos uma família, nós temos irmãos na igreja, nós temos saúde, nós temos vida,
nós temos mais que agradecer, mais razão para agradecer do que mais razão para não agradecer. Então, aqui fica a minha sugestão para todas as pessoas que nos estão escutando. Por que tu não toma um momento com a tua família, onde tu te encontra, e simplesmente dar graças. Agradece pelo teu filho, pela tua filha, pela comida. Agradecer é o melhor remédio contra a ansiedade, tu sabia? Aleluia. O agradecimento espanta a ansiedade e traz paz no coração. Deus abençoe, Miguel. Não sei se tem alguma outra pergunta. Pastor da Silva, o pessoal está pedindo aqui, não acaba, não acaba, não acaba. Como que não Isilena, não acaba? Eu tenho que ir acaba. para minha casa jantar também. Vocês estão aí na casa de vocês, eu estou no escritório ainda. Mas Pastor, é uma alegria, Miguel, uma alegria. Ora por nós. Claro que sim. Vamos orar, pedir para o pessoal que está conectado com a gente que possam orar por nós, mas eu vou deixar aqui o desafio para vocês. E se tu está com ansiedade ou tu está preocupada, faz tudo o que tem que fazer, segue o protocolo, mas experimenta agradecer no meio da tempestade. Aleluia. Nós não agradecemos pelo vírus, nós agradecemos no meio do vírus. Aleluia. Nós não agradecemos pela desgraça, agradecemos que ainda no meio da desgraça nós podemos agradecer. Aleluia. O samaritano que foi curado, a vida dele estava contada. E ele foi agradecido. Aleluia. Vamos orar. Pastor, antes do senhor orar, a dona Eliane está dizendo assim, quando o temporal do vírus passar, estaremos aí com uma grande mala, cheia de amor, carinho, açaí, tapioca, queijo, tucumã, jabá. Por favor, porque tudo aquilo que trouxeram já acabou, ok? Não tem mais nada. Agora que a minha filha está gestante, e é interessante que ela só tem desejo de tapioca. Caramba, quando ela não estava gestante, não tinha tapioca, não tinha esse desejo. Falei, vou trazer... Fala. Tapioca do Coroado. Isso. Tem uma pessoa aí que conhece muito bem. Deus abençoe, pessoal. Vamos orar. Pai, nós te louvamos nessa hora e nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus poderoso. Não existe nada nesse mundo que o Senhor não saiba. O Senhor tem conhecimento de tudo. O Senhor sabe o que vai acontecer e o que está acontecendo em cada lugar desse planeta. Nós estamos seguros nas tuas mãos. Amém. Porque o Senhor é nosso refúgio e nossa fortaleza. Pai, eu oro por aquelas pessoas que estão sofrendo nesse momento de ansiedade, depressivas, com pânico por causa da situação. Eu oro que o Senhor possa trazer paz aos corações dessas pessoas. E eu oro para que essas pessoas possam ser agradecidas e, ao mesmo tempo, fazer a diferença na vida de outros. Amém, Deus. Oro pela igreja, por todas as igrejas. Eu oro pelos líderes das igrejas. Eu oro para que nós outros, os pastores e líderes missionários, possamos, Senhor, de uma maneira ou outra, ter um coração aberto para entender o que o Senhor quer fazer. Qual é o teu plano diante de tudo isso? Qual é o propósito para a vida da igreja? Amém, Deus. Abençoa os líderes, abençoa os membros. Que possamos ser proativos, estar preparados, ser solidários, amar ao próximo. Nós te louvamos por esse tempo, te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Meu amigo, beijo para ti.